Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais essa edição do Diálogos com o MPPE, nosso programa de entrevistas do Ministério Público de Pernambuco. Nesta edição, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da instituição no arquipélago de Fernando de Noronha, como funciona a promotoria de justiça lá em Fernando de Noronha. Para isso, nós convidamos o promotor de justiça local, Dr. Flávio Falcão, para falar um pouquinho da questão lá de Noronha, como é que trabalha o MP, como é que é a realidade local lá dos nativos. Doutor Flávio, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. E para iniciar a nossa conversa, eu já queria que o senhor introduzisse, realmente falasse um pouco como é a realidade em Noronha, número de habitantes, como é que é a vida de quem habita a ilha de Fernando de Noronha, diferente de quem está acostumado aqui no continente. Boa tarde. Na realidade, o arquipélago de Fernando de Noronha, ele tem uma característica completamente diferente de outro município qualquer do estado de Pernambuco ou do Brasil, né? Por ser uma ilha e por ser um território, não um município, carrega características próprias. Nós temos uma população que flutua em torno de 5.000 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade dos turistas. E Fernando de Noronha traz em si algumas peculiaridades, pelo fato de que aquilo que não tem naquela ilha não se pode buscar no município vizinho, né? Nós estamos no meio do oceano, de modo que há, de fato, algumas carências, algumas coisas que precisam ser resolvidas com muito mais dificuldade do que aqui no território do continente, mas no decorrer da nossa entrevista a gente pode conversar sobre essas peculiaridades do insular. Doutor, a gente não poderia deixar de falar desse cenário atual que a gente está vivendo desde o ano passado, que foi a pandemia aí do coronavírus. Como é que foi tratada essa situação aí na ilha? Essa questão do lockdown deu em Fernando de Noronha, a população contribuiu bastante. Obviamente, como em todos os lugares, se saiu, teve alguns replicantes, mas nada que comprometesse o todo. Tanto que a população de Fernando de Noronha foi bastante exitosa durante a maior parte da pandemia, onde se reduziu, eu acho que foi o único local do Brasil que reduziu a contaminação a zero. E até a reabertura, né, que aconteceu há alguns meses atrás, no ano passado, não tínhamos mais nenhum caso positivo dentro da ilha. Doutor, aproveitando esse momento aí da vacina que a gente está vivendo, como é que está o cenário de vacinação aí na ilha? A gente aqui na capital e também em Jupi, que ficou conhecido nacionalmente, o caso do fotógrafo e da secretária municipal de saúde que foram afastados, e a promotoria local lá ingressou com ação civil de improbidade administrativa justamente pelos casos aí, não só em Pernambuco, mas também a gente observa aí casos no Brasil afora de desrespeito ao plano nacional aí, com relação a prioridades, né, ao fura-fila. Como é que está aí em Noronha? Tem tido algum caso de fura-fila? Há o respeito? Como é que está acontecendo aí a vacinação? Eu digo brincando que Fernando de Noronha tem, na realidade, 5.000 promotores, porque a população de Fernando de Noronha, o Ministério Público e o Poder Judiciário, no sentido de ser extremamente vigilante. É impressionante, na época que a ilha estava fechada, por exemplo, quem desrespeitava os protocolos, os moradores fotografavam, filmavam e enviavam para o Ministério Público. De modo que, além da gestão hoje de Fernando de Noronha, ser uma gestão que, ao meu ver, pelo menos até agora, para o Ministério Público, tem sido muito austera, muito comprometida com a solução da pandemia. Além disso, o povo de Fernando de Noronha é bastante fiscalizador. O Ministério Público também está atento e não é difícil saber qualquer coisa dentro de um pequeno território insular, né, e com a população tão atenta.
mas o que de fato vem ocorrendo é que a vacinação lá em Fernando de Noronha, até a presente data, tem seguido rigorosamente o protocolo e as pessoas estão sendo vacinadas conforme a determinação e sem nenhum caso de furar fila ou de tentar furar fila. Doutor, a gente está gravando no momento em que, um dia após a volta, o retorno do transporte público aí em Noronha. Houve uma pequena paralisação. Eu queria que o senhor explicasse, primeiramente, como é que funciona o transporte público aí na ilha de Fernando de Noronha e por que houve essa paralisação. O que é que estava acontecendo para paralisar e como foi obtido esse retorno aí gradual? O transporte público em Fernando de Noronha é muito importante para a própria evidente, inclusive os ônibus são gratuitos para a população, como também para o turismo. O que acontece é que, com o aumento da contaminação dentro do arquipélago, como eu falei, algumas medidas restritivas tiveram de acontecer. E isso para que desse tempo as autoridades e as forças de segurança também a se pôr para poder bem fiscalizar a situação. Muitos turistas, ao chegar em Noronha e ao saber que todo mundo está testado, né? Não existe uma pessoa lá que não tenha sido testada, então se sente mais à vontade e tende a relaxar, né? Nos protocolos de segurança, a não usar máscara, a não tomar as providências acautelatórias que evita a contaminação. Então, nós estávamos vendo o excesso de pessoas nos ônibus e sem máscaras, tanto que muitos foram, inclusive, levados para a delegacia, em conta do desrespeito às normas sanitárias, o que constitui um tipo penal estabelecido no nosso Código Penal brasileiro. Mas, com a fiscalização, o controle, a reunião das forças com a administração e uma nova forma de observação de tudo, aí pôde ser aberto para que novamente viesse a população poder gozar desse serviço público que a ela é disponibilizado. Partindo para a questão da infância e juventude, a promotoria fez uma campanha para que os comerciantes de bares e restaurantes não fornecessem, não vendessem bebidas alcoólicas para os menores de idade. Como é que foi aceita, como é que foi a recepção dessa campanha, os resultados obtidos? Essa campanha nós iniciamos assim que chegamos. Eu tinha um compromisso na minha proposta de trabalho com o Ministério Público de ter uma atenção especial para a criança e para o adolescente. E logo que cheguei, fiquei que existia um comércio muito grande de bebida alcoólica para menores. E isso prejudicava bastante essas crianças e esses adolescentes. Com aquela campanha que foi relatada, onde inclusive colocávamos as propagandas do Ministério Público em todos os bares e restaurantes e também supermercados da ilha, a gente fazia em português e em inglês, para que todos os turistas também percebessem a determinação da nossa lei e a proibição de venda de bebida a menores. Ela foi bem aceita pelos empresários que passaram a adotá-la. E, de fato, inclusive, por exemplo, um bar conhecido como Bar do Meio, a partir de determinada hora, nem permitia o ingresso de menores. De modo que a coisa estava indo bem. Obviamente, essa pandemia tirou tudo e todos do seu trabalho e da sua questão natural, mas é algo que hoje está como uma certa mudança de cultura e Fernando de Noronha está respeitando a não vender bebida alcoólica a menores. Doutor, eu queria falar agora com o senhor uma questão que gera muita dúvida de quem pretende ir à ilha, visitar a ilha, fazer turismo na ilha, que é a questão do controle migratório que existe em Fernando de Noronha. Eu queria saber do senhor justamente por que existe esse controle migratório, o que é o controle migratório. Com relação à aplicação da lei, dessa imigração de Fernando de Noronha, é algo que poucas pessoas conhecem de fato, né? Ela tem
esse controle com base em algo que também está constando no plano de manejo e na nossa legislação, inclusive a lei orgânica do distrito, que é para o controle da capacidade de suporte da ilha. O que é a capacidade de suporte da ilha? Quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo na ilha para que possa os poderes públicos prestar o serviço público necessário, ou também para que tenha ela a hospitalidade e hospedagem que merece. Então, de fato, isso é uma coisa que preocupa ao território insular, porque, teoricamente, nós somos 210 milhões de brasileiros e, pela Constituição, 210 milhões de brasileiros têm o direito de ir, vir e permanecer em qualquer lugar do território nacional. Mas como a ilha tem pouquíssimo território, obviamente não dá os 210 milhões de habitantes, de brasileiros. Então, tem que haver um controle migratório para que possa a ilha continuar funcionando. Isso é o que baseia, né, a necessidade de controle de entrada e saída de pessoas. Mas a taxa de preservação ambiental, que é cobrada, sim, ela é cobrada por dia, né? Ela é calculada por dia, quantos dias a pessoa passa em Fernando de Noronha. Isso tudo é explicado para o turista, porque hoje tem que ser paga essa taxa de forma online pelo site da administração de Fernando de Noronha, o site de Fernando de Noronha. E ele, ao acessar, ele tem a explicação e também já pode pagar de forma online essa taxa, o que facilita bastante. Lá também a pessoa tem acesso ao termo de ajustamento de conduta que faz com o Ministério Público e com a administração para entrar na ilha e se comprometendo a cumprir os protocolos de saúde, né, por conta da pandemia, que isso também foi algo feito pelo Ministério Público, o termo de ajustamento de conduta envolvendo a sociedade civil organizada de Fernando de Noronha, a administração de Fernando de Noronha e os demais órgãos públicos e também os turistas que, ao querer ingressar em Fernando de Noronha, também assinam esse termo de ajustamento de conduta. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.